voltamos, o tempo passa rápido, né? O tempo está passando rápido, está passando muito rápido. Voltamos aqui. Ó, Ana Gabriele, bom dia, seja bem-vinda. Né? Voltamos aqui à nossa aula, vamos dar continuidade ao que a gente estava falando sobre comunicação institucional, né? Disciplina Comunicação Organizacional e a aula, o tema de hoje, Comunicação Institucional. Vamos dar continuidade? Esse intervalozinho deu tempo de tomar uma aguinha, né? O clima tá meio assim, ontem foi chuvoso, mas aí vem a quintura, chove só para esquentar mais, né? Não é verdade? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Bom, dentro da construção do relacionamento com o público, eu falei que para ter um relacionamento com o público, como é que a gente faz essa construção de relacionamento? Como é que a gente constrói um relacionamento? Isso aí também está dentro do planejamento estratégico. Tá? As formas de se comunicar, as áreas que vamos ter que utilizar dentro dessa comunicação. E dentro dessa construção, nós temos que prezar a nossa imagem, a identidade e a reputação. Tá? A comunicação organizacional, sobretudo em seu caráter institucional, né, está fortemente ligada ao relacionamento entre empresa e os stakeholders. Os stakeholders, vocês sabem quem são, né? É a parceria, né? É o cliente, fornecedores. Né? O relacionamento é, então, visto como o carro-chefe, né, no comportamento organizacional, pois é ele que irá implantar o imaginário do público, os principais valores da empresa. Ainda dentro da imagem, identidade e reputação, né? Ao tratar desse contexto relacional, é comum se deparar o quê? Com os conceitos de identidade, imagem e reputação, que são três termos comumente confundidos entre si. É importante salientar, no entanto, que apesar de se complementarem um ao outro, eles não tratam da mesma ideia. A imagem, olha só, imagem pode ser entendida, segundo Kunsch, como o resultado das percepções e deduções. Imagem, resultado das percepções e deduções do público acerca da empresa e suas atividades. Certo? Por se tratar de um conceito fixo, né, e de natureza inatingível, a autora entende a administração da imagem das organizações como uma tarefa complexa que está sempre em um fazer constante. Ou seja, tem que preservar e ver a imagem constantemente. E aí a gente lembra de quê? Daquela melhoria contínua, né? Para alcançar o êxito na construção de uma imagem institucional consistente perante os stakeholders, Kunsch defende que a empresa precisa manter uma comunicação eficaz em todas as suas áreas, tanto dentro quanto fora da organização. Tanto quanto o público interno, quanto o público externo. Já a identidade, que serve de base para o conceito de imagem, né? De acordo com o Kunsch Torquato, a verdadeira personalidade da organização, ela diz respeito às suas particularidades, tá? Ao seu posicionamento e à ideia que se deseja passar aos públicos de interesse. Tá? Kunsch cita Cis van Heel ao dividir a identidade corporativa em um conjunto formado pelo comportamento, pela comunicação, simbolismo e personalidade da empresa. E para exemplificar, para a gente entender melhor, né, a relação entre imagem e reputação, se vale ainda do caso da rede de fast food americana McDonald's, que é uma empresa associada
durante décadas, a modernidade e a liberdade, por democratizar a alimentação fora de casa, tá? E a redução do custo pelo processo de padronização, certo? Contudo, com a disseminação dos efeitos nocivos dos alimentos e a crescente onda saudável que tem se espalhado na sociedade, a empresa passou a enfrentar diversos conflitos, né? E decair no mercado, mostrando até onde a legitimidade cultural de uma marca pode ser disjunta, se não mesmo oposta à sua força econômica e a seu desenvolvimento quantitativo, né? É mais fácil. Eu quero comer algo, né, mais rápido, fast food, né? Pede um McDonald'szinho, né? Só que estamos numa onda crescente, devemos cuidar da nossa saúde alimentar. E aí muita gente tem que entrar nessa onda de saúde alimentar, tem que parar de comer, né, esses fast food. Isso é um exemplo, né? É uma marca conhecida. Tem coisa gostosa? Tem. Eles lançaram, né, salada. Mas aí a gente não sabe, e aí, quem é que faz essa salada? Como é que é feita essa salada? Tem a questão da higiene. A gente fica se perguntando e com medo, né? Porque tem muita gente que come um sanduíche desse, a comida, um fast food desse, depois está passando mal. Tem outros que não passam mal, né? Minha filha, é adolescente, jovem, gosta muito, né? Minha filha não pode passar na frente do McDonald's. Ô, vontade de comer um Maczinho. A boca dela é um Maczinho, né? E aí, um dia ela pediu, né? Eu estava querendo lanchar e eu fui e falei assim, vamos num dogão? O dogão é até mais saudável, né, Maiolo? Vamos num dogão? Ela, não, eu quero um Mac, né? Aí eu disse, oh, meu Deus, o dogão, por coincidência, no dia que a gente saiu para lanchar, né? Estava fechado. Eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu vou comer esse Mac, né? Entrei com ela, né? Aí pedi, fiquei olhando as opções. Eu disse, minha gente, o que é que tem de mais saudável aqui, né? Gente, eu não aguento aquele pão do McDonald's. Não sei se vocês gostam, se já comeram, se comem. Eu não aguento. Eu falo muito para ela que aquele pão parece plástico. A minha opinião, né? E aí ela pediu um dia para mim um com frango, né? Mas não é que eu gostei do frango, né? Mas também é industrializado, é um alimento industrializado, cheio de conservantes, né? Que para quem entra nessa crescente onda saudável, não é bom esses alimentos, certo? Então, teve sim uma caída nesses produtos. O McDonald's é, portanto, um dos exemplos que apontam para o caráter cada vez menos econômico das organizações e atentam para seus aspectos sociais e culturais. Nesse sentido, a valorização das intangíveis, como marcas e reputações, valoriza também, inevitavelmente, a comunicação corporativa, fundamental para que esses ativos sejam percebidos, certo? Dentro da comunicação institucional, nós vimos a construção do relacionamento e temos também a responsabilidade social no âmbito empresarial. Há uma tendência crescente de que as organizações sejam admiradas pela maneira que interagem com o público, do que pelos seus próprios produtos e serviços, tá? Hoje, um dos desafios da comunicação no âmbito organizacional é superar a visão meramente econômica e tecnicista e começar a pensar mais nas questões sociais, né? É aquela questão de ganhar credibilidade, ganhar a confiança do cliente, certo? Ter uma responsabilidade social, tá? Castells também alerta para a maior correlação das organizações com o contexto social no qual elas estão inseridas. Ao tratar do processo de construção das imagens institucionais, Bueno chama a atenção para um elemento, tá, que tem se tornado cada vez mais relevante nas atividades de comunicação organizacional, que é a prática chamada de responsabilidade social. Uma empresa socialmente responsável tem no seu compromisso
o desenvolvimento da comunidade. Uma empresa socialmente responsável, ela se preocupa em saber como é que está a comunidade em relação àquele produto e serviço. Qual é a reação daquela comunidade? O que aquela comunidade precisa? Eu estou atendendo a necessidade da comunidade ao qual a minha empresa está inserida? Tem organização que não se pergunta nisso. A responsabilidade social também, ela tem que estar lá no planejamento. A empresa tem que pensar nisso. No planejamento, ela já tem que ter formas de responsabilidade social, tá? Com certeza, tanto quanto a globalização dos mercados e a introdução acelerada de novas tecnologias, o exercício da cidadania é uma imposição da modernidade. Uma vez que as vantagens competitivas entre as empresas tornam-se cada vez menores com a globalização, as organizações darão um passo à frente na competição ao assumirem comportamentos socialmente responsáveis, né, e enxergarem, além do consumidor, um compromisso com toda a sociedade. Tem organizações que lançam um produto ou um serviço, eles não se preocupam se a sociedade está se satisfazendo ou não, né? Se está tendo alguma reação ou não. Não tem preocupação, tá? O mercado está passando por um processo de renovação. E as organizações que desejarem permanecer, olha só, a organização que desejar permanecer precisa ser rápida na implementação de novos segmentos, no domínio de novas linguagens e tecnologias e da maneira de se relacionar com o seu público de interesse. Tá? Em suma, mais do que em qualquer época, as empresas no novo milênio envelhecem rápido. Tem um ciclo de vida reduzido, dependendo do que está ofertando, dependendo de como é essa responsabilidade, dependendo de como é a construção do relacionamento com o público. Tá? Com a juventude e a ousadia não agora atributos muito valiosos, não há mais espaço para as organizações que continuam presas aos velhos conceitos. Uma empresa, um empresário que abre uma organização e não se preocupa com o público, só se preocupa com aquela produção, que tem a produção, né? Que não se preocupa com a saúde do seu colaborador. Olha aí a responsabilidade. Quando se fala de responsabilidade social, a gente pensa na sociedade, mas os nossos colaboradores, eles fazem parte da sociedade. O empresário, ele faz parte da sociedade. Então, como é que eu vou produzir algo, ter um processo produtivo que vai fazer mal à sociedade, tanto o público externo quanto o público interno, e eu não vou me interessar por isso? Eu vou falir. Não é verdade? Então, vocês, prestem atenção, vocês técnicos em recursos, futuros técnicos em recursos humanos, vocês entrarão no mercado de trabalho já atentos em relação à responsabilidade social e construção de relacionamentos organizacionais. Certo? Segundo Mello, na era industrial, predominava nas empresas a visão mercadológica de negócios. A autora conta que somente a partir da segunda metade do século XX, essa abordagem evoluiu para uma maior consciência do contexto social e ambiental. Olha aí. Que cerca o ambiente empresarial. Contexto social, contexto ambiental, contexto econômico. Se eu não vou me preocupar, se a empresa não vai se preocupar com o contexto social e o contexto ambiental, eu vou ter problema no meu contexto econômico. Tá? Vocês já ouviram falar em outras disciplinas, creio que com outros professores, né, dentro do curso de relações, né, de recursos humanos, vocês já ouviram falar sobre o tripé da sustentabilidade. Não já ouviram? Alguém já ouviu falar sobre o tripé da sustentabilidade? Sobre os aspectos que as organizações têm que valorizar? Que é o aspecto social, o aspecto ambiental e o aspecto econômico? Que um influencia o outro? Tá? As duas últimas décadas trouxeram, contudo, uma visão das empresas como responsável pela sociedade
em que atuam, em que estão inseridos, né? Hoje, as organizações atestam constantemente suas ações e contribuições à sociedade, de forma a construir um relacionamento não somente com seu público de interesse, mas a opinião pública como um todo. Olha aí a Clara Daniele, sim, né? Já sabe o que é o aspecto ambiental, social e econômico de uma organização. E sabe que os três têm que ser integrados, né? Tem que ter a integração dos três. Se um não vai bem, o outro também não vai bem, né? Não tem como funcionar hoje uma organização sem esses aspectos, tá? Funcionando os três tendo os três aspectos, mantendo e tendo uma qualidade, né? Então a gente pensa o quê? Bom, essa organização, ela tem uma responsabilidade social com a sociedade, né? Não só com a sociedade, mas ela se preocupa também, a organização se preocupa também com quem? Com o seu público interno, com seus colaboradores, né? Bom, a questão de sustentabilidade, olha aí, a sustentabilidade, eu falando da sustentabilidade, olha só, como afirma Mello, é nos dias de hoje exigida como parte estratégica nos negócios da empresa. Ou seja, tem que estar lá no meu planejamento estratégico. Tá? A autora atribui essa mudança no comportamento organizacional à disseminação da comunicação interativa em rede, com o advento das novas mídias e antes dela, o que é que a autora diz? Antes dela, a reputação de um serviço ou produto era imposta por sistemas de autoridade. Tá? Agora, esta autoridade se fragmentou entre milhões de usuários da internet, certo? Ao mesmo tempo em que é responsável por essa alteração, o surgimento e desenvolvimento da internet é, de acordo com Pinto, facilitador na construção de uma comunicação direta com a comunidade e na valorização da reputação corporativa. A internet, de acordo com Pinho, internet pode ajudar as empresas a atingir audiências específicas em suas relações com a comunidade, engajando-as em uma comunicação direta e simétrica, né? Professora, o que fazemos para saber quando a empresa é realmente sustentável? Clara, existem várias técnicas, vários instrumentos, várias ferramentas, né, que mostram que a empresa é sustentável, né? Porque tem algumas que só diz que é sustentável. Exatamente. Tem aquela maquiagem verde. Vocês ouviram falar sobre maquiagem verde, onde a empresa simplesmente tem o seu produto e serviço e tem aquela etiquetinha mostrando que a empresa é altamente sustentável, mas na verdade não é, né? Então, é através de pesquisa. Você tem que pesquisar muito sobre essa empresa para saber realmente se ela é sustentável. Você tem que pesquisar quem são os parceiros dessa empresa. Geralmente, em empresas que veem esse lado sustentável, essa questão de sustentabilidade, ela tem várias parcerias, né? E em empresa sustentável, Clara, a maioria são certificadas. Quando você quer certificar, quer mostrar realmente que sua empresa é sustentável, você tem que ter uma certificação. Então, você tem que pesquisar sobre essa empresa, tá? Certo? Por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar, você é chamada, você é contratada por uma empresa, né, que mexe com o ramo de móvel. Isso é um exemplo, tá? Vamos supor que essa empresa é de fora e entra em contato com você. Aí todo mundo vai, Clara, essa empresa é conhecida, né? Ela trabalha com padrões de sustentabilidade. Ela é sustentável. Primeiro, você vai pesquisar sobre a empresa. Você vai pesquisar tudo, o histórico, né? Qual foi a origem dessa empresa, a questão ambiental,
né? Se você conhecer alguém lá dentro da empresa, você tem que perguntar como é a relação interpessoal na organização, a relação de trabalho, né? Então, são vários pontos que você tem que ir atrás. Isso depende muito da área. Eu não posso falar aqui quais são os pontos, porque depende muito da área, tá? Mas pode ter certeza que próxima aula eu vou te dar um exemplo muito melhor, né, para que todos possam entender, porque eu sei que a sua dúvida é a dúvida, pode ser a dúvida da maioria. Mas você tem que pesquisar muito sobre essa empresa, tá? Se ela é realmente sustentável ou não. Os programas ambientais, se ela faz programas ambientais, né? Uma empresa que diz que é sustentável, né? Olha só, eu conheço uma empresa que diz que é sustentável e faz uma coisa completamente diferente, né? Uma empresa que diz que se preocupa com a responsabilidade social, econômica e sustentável da comunidade interna e comunidade externa, né? E aí, o resíduo gerado dessa empresa, é um exemplo de uma empresa que eu conheço, tá, Clara? Não posso dar nome aos bois, certo? E essa empresa faz a propaganda dizendo que é atividade altamente sustentável. Só que o resíduo dessa empresa, olha só, o resíduo sólido gerado nessa empresa, pelo processo produtivo dessa empresa, está contaminando um rio. Porque está sendo lançado num rio, né? Em uma certa extensão do rio, está sendo lançados os resíduos dessa empresa. Essa empresa é sustentável? Essa empresa realmente se preocupa com a sociedade? Por que eu digo isso? Porque a comunidade ribeirinha, que antes pescava ali o seu alimento, ia atrás ali no final da tarde, em certos horários, pescar o peixe para se alimentar, hoje não faz mais isso. Porque não tem mais peixe naquela extensão do rio onde está sendo lançado o resíduo, né? Então, somente profissionais da área ambiental, consultores, analistas, sabem disso, mas a maioria da sociedade não sabe. A sociedade ribeirinha, aquela comunidade ribeirinha que depende daquele peixe para se alimentar, né, sabe, né, mas não divulga, né? Então, mas a propaganda é de uma empresa altamente sustentável, né, que gera emprego, gera renda, né? Então, mas por trás, cadê o resíduo? Onde é que está sendo lançado, né? Ah, eu construí uma área industrial. Beleza, construí uma área industrial, dando oportunidade para empresários. Mas o que era aquela área industrial anteriormente, né? Era uma área vegetativa, com várias espécies vegetais. Tá, você desmatou para construir a área industrial. Mas onde foi que você plantou? Qual foi a área que você replantou aquelas espécies que você derrubou? Você está entendendo, Clara, que tem muitas empresas que dizem que é sustentável e não é sustentável? Né? Por quê? Porque se ela não é sustentável, ela está mexendo o quê? Esse exemplo dessa empresa que está lançando o resíduo no rio, tá? Não está se preocupando com a sociedade, com a saúde da sociedade. Não está se preocupando. Né? Um exemplo aqui que a gente falou, a McDonald's. A McDonald's teve um período que ela sofreu diversas auditorias. Por quê? Porque foi lançado nas redes sociais, não sei se vocês viram, como era o processo daquela carne. Aquela carne que é feito um hambúrguer. Né? Em outras regiões e outras cidades, gente passando mal após comer um lanche do McDonald's. Então, o que é que aconteceu? Aqueles órgãos, um exemplo, aqueles órgãos tipo vigilância sanitária, né? Como é que é uma empresa sustentável? Né? Porque quando passa sustentável, eu acho que as empresas pensam somente assim, não, estamos gerando emprego e renda, então sustentável. Né? Não é, gente. A gente tem que ter cuidado, certo? Então, teve um período que a McDonald's teve uma quedazinha aí, porque lançaram nas redes sociais, não sei se você viu, Maioli, né? Uns vídeos mostrando o processo daquela carne. Né? Totalmente fora de higiene. Ou seja, não se preocupa com a saúde do consumidor. Tá?
Um conhecido meu, olha só um exemplo, um conhecido meu falando ainda da McDonald's, ele viajou para fazer uma inspeção, né, justamente numa rede de fast food em Belo Horizonte. Né? Ele trabalha com auditorias. E ele ficou impressionado. A quantidade de gente que come, né, esses produtos de fast food, esses alimentos de fast food, mas a produção, a forma como é produzido, a higiene, ele disse que comia antes, dava para os filhos, mas hoje ele não come e nem dá para os filhos. Né? Por aí você imagina o que é que ele não viu, o que é que ele viu. Né? Então, principalmente essas empresas que manipulam alimentos, a gente tem que ter cuidado. Essas empresas são diariamente fiscalizadas. Porque já que elas querem uma boa imagem, ter uma boa identidade no mercado, uma boa imagem e uma reputação, e mostrar uma responsabilidade social, fala-se responsabilidade social, você tem que se responsabilizar também, por exemplo, pela saúde da sociedade. Quando a gente fala de alimentos. Né? No caso dessa empresa que eu falei que o resíduo está sendo lançado no rio, qual é a responsabilidade social? Se aquela comunidade ribeirinha que depende daqueles peixes para se alimentar, já não estão pescando por conta da contaminação. Comeu o peixe, morreu. Se uma criança comeu o peixe, pronto. Ou dá alergia, ou fica infectada, pronto. Vai aparecer alguma doença. Isso não é responsabilidade. Responsabilidade social não é só gerar emprego e renda, gente. A gente tem que pensar na saúde da comunidade. Sabe por quê? Porque se meu cliente falecer, como é que ele vai comprar meu produto ou serviço? Certo? Vamos lá? Um meio de assegurar a responsabilidade social da mídia é um meio que é usado para manter com que os meios de comunicação se tornem responsáveis por suas ações perante ao público. Normalmente só agem sob pressão moral, mas muitos profissionais de imprensa ocultam esses meios de assegurar a responsabilidade social da mídia com a desculpa de que se trata de uma ameaça à liberdade, né, de imprensa, os direitos do homem, a democracia. Certo? A verdade é que estes profissionais não querem ser responsabilizados por aquilo que divulgam. Querem tratar as notícias como bem entendem, a fim de não serem punidos caso haja alguma irregularidade. Né? Os meios de assegurar a responsabilidade social da mídia têm causado um desconforto entre os profissionais e as mídias. O fato é que os meios de comunicação exercem uma grande influência sobre a sociedade e deve ser responsabilizado por todos os materiais divulgados. Né? Essa questão de meios de assegurar a responsabilidade social da mídia, vamos levar para a vida real para ver se vocês entendem. Né? Essa questão de divulga o que quer, né? Que exerce uma grande influência. Quem é que está assistindo a nova novela aí da Globo, a Travessia? Tem um caso desse aqui, tá? Que os meios de comunicação exercem uma grande influência sobre a sociedade. E quem divulga o que quer tem que se responsabilizar. Quem é que está assistindo aí a nova novela? Vocês viram o caso daquela personagem na novela que foi presa por quê? Porque aquele menino, aquele adolescente, divulgou uma foto dela dizendo que era sequestradora de criança. Alguém pode pegar uma foto da Clara na rede social dela e fazer uma divulgação dessa quando pensa que não, meu Deus, Clara, tu é da máfia. Né? E nem é. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, com essa questão da mídia. A gente tem que ter responsabilidade. Tá? Isso é só um exemplo, tá, gente? Né? A própria organização, a própria empresa, quando vai divulgar algo, ela tem que manter informada, como exemplo de uma empresa que divulga que o chá de gengibre serve para tudo. Como as empresas divulgaram, muitas empresas divulgaram, quem come alho todo dia fica imune do Covid. Tu viu isso, Maiolo? Vai comer alho todo dia. A questão é simplesmente reforçar, fortalecer o seu sistema imunológico. Mas você pode adoecer da mesma forma.
Se fosse isso, o atleta não adoecia, né? Então, tem coisas que a gente tem que raciocinar, né? Poxa, um atleta que faz dieta, faz atividade física, os exames tudo normal, não passa mal no teste de esteira. Eu já falar essa questão do teste de esteira, viu, Maioli? O que aconteceu com a professora, né? Tá tudo bem, alimentação saudável, quando pensa que não, puf, Covid, e vem a óbito. Né? Então, as organizações, as empresas têm que ter cuidado em divulgar isso. Né? Compre um mel, um composto. Você está imune de todas as doenças respiratórias. Gente, cuidado. O que é que tem nesse composto? Né? Num restaurante, um rapaz vendendo um mel para mim com uma mistura. Eu olhei, quase não olho a embalagem, as letrinhas pequenas. Eu não vou comprar. Tá? Eu experimentei, um mel muito gostoso, mas eu não vou comprar. Porque a embalagem tem as letrinhas tão pequenininhas, sei lá se eu fosse enganado, o que é que tem nesse composto. Pode me fazer bem só um dia e os outros dias. Né? Florais de bar. O floral é bom para ansiedade, dormir. Gente, isso depende muito. Porque se eu tomo um floral, eu fico ligada, eu não durmo não. Então, isso depende de cada organismo. A empresa tem que informar sobre isso. Né? Para algumas pessoas vão sentir isso, para outras, então tem que estudar, tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que ir atrás de conhecimento, não é só aquele que você acha, não. Né? Bom, essa questão aí da saúde, né, que eu acabei de falar, né, de adoecer com dieta e tal, tal. Quem me conhece, vocês estão me vendo pela TV, né? Mas quem me conhece vê que a professora é pequenininha, né, Maioli? É baixinha, é magrinha. Né? Ah, a professora é saudável. A professora treina, faz atividade física, né? Consequentemente, né, a alimentação eu tenho que ser regrada, porque senão eu não aguento treinar. Né? Eu faço uma arte marcial que me exige muito, né? Essa questão da alimentação. Então, fui fazer meu check-up. Né? Fui fazer meu check-up, quando a professora está em cima da esteira, Maioli, ó o coraçãozão. O médico parou o exame, gente. Né? Fui fazer meu check-up de exame de sangue, tudo normal. Mas na hora do teste ergonômico, teste de esteira, o médico parou, não vai continuar. Porque você atingiu o máximo da frequência cardíaca. Se eu continuar o exame, você vem dar um piripaco bem aqui em cima da esteira e aí? Então, isso é muito relativo, gente. Né? Olha aí, Buriti dos Lopes. Né? Tem que ter muito cuidado com os medicamentos caseiros que fazem propaganda. Né? Minha mãe com tosse poderia fazer um chá de gengibre por causa do problema de coração, não pode. Exatamente, eu falei isso aqui no início da aula. Gengibre, ele altera a pressão. Então, não pode. Tá? A mesma coisa de boldo. Sempre bom a gente conferir exatamente. Ó, eu não vou longe, gente. Meu pai, tudo que ele vê na televisão, ele quer tomar. Ele viu, chá de hibisco. Diz que chá de hibisco é bom porque seca a gordura. Aí um monte de gente teve uma época tomando chá de hibisco. E adoecendo, parando no médico. Por quê? É o chá de hibisco. Talvez seu organismo, você tenha alguma coisa que não pode tomar. É a mesma coisa do chá de boldo. Chá de boldo é bom para o fígado, chá de boldo é bom para ressaca, chá de boldo é bom para isso. Tá, é bom. É bom. Para ressaca, tem coisa melhor. Para o fígado, mas tem gente que quando toma, não adianta. Então, muito cuidado, nós não somos iguais. O pior são as organizações, que muitas não têm responsabilidade. Né? Agora, um exemplo certo. Aquelas organizações que comunicam, né? Tem a comunicação organizacional sobre óleos essenciais. Né? Sobre óleos essenciais. A empresa diz vantagens, desvantagens, fazer o uso correto. Se fizer o uso incorreto, vai acontecer isso. A empresa, quando vende, ela já informa. Né? Uma pessoa que tem um problema tal não pode usar esse óleo tal, já informa. Aí é diferente. Aí você já compra o produto com a informação, diz, ó, isso aqui, né? Tomar, mas tem que equilibrar as quantidades. Exatamente, pode até tomar. Mas a questão do gengibre
nem quantidade, tá? Já mostra mesmo que a pessoa já vai ter um ataque cardíaco ali, pode até melhorar a questão das vias respiratórias, mas já altera, né, a pressão e a frequência cardíaca, tá? Tudo em excesso faz mal, certo? A empresa fabricante de cigarro, ela fabrica e diz o consumo de cigarro causa câncer. Não é? Carteira de cigarro. E ainda mostra uma imagem triste, né? Então, ela mostra o consumo de cigarro, de fumo, causa câncer. E causa com excesso de uso, né? Então, a pessoa vê aquela imagem, tem gente que fuma, que vê aquela imagem ali, que faz dizer, eu vou morrer mesmo, de qualquer jeito. Eu conheço muita gente que pega a carteira de cigarro, que fuma mais de uma carteira por dia, e olha ali a imagem, vê que causa câncer e diz, eu sei que eu vou morrer mesmo, eu vou fumar. Então, isso aí já é ignorância de quem faz o uso, né? Então, a empresa fabricante já avisa, causa câncer, causa problemas respiratórios, né? Mas mesmo assim está vendendo. Mesmo assim vende. Beleza? Vamos nas atividades. Vamos lá? Assinalar a alternativa que indica um exemplo de comunicação dirigida. Jornal de grande circulação, programa de televisão aberta voltado para jovens, telenovela, filme do gênero documentário, jornal institucional voltado para o público interno. Vamos lá? Assinalar a alternativa que indica um exemplo de comunicação dirigida. Vamos interagir. O que é que vocês acham aí? É a alternativa A, B, C, D ou E? Comunicação dirigida é um jornal de grande circulação? É um programa de televisão aberto voltado para os jovens? Clara disse que a letra E, jornal institucional voltado para o público interno. Filme do gênero documentário, telenovela, quem mais? Buriti dos Lopes e Porto falaram quem mais? Quem mais disse que a letra é? Vamos lá. Letra E, tá? Jornal institucional. É um jornal da própria organização. Voltado para, ou seja, tem um público. Tem um público. Quem tiver um caderninho, uma folha, né, vai anotando essas dicasinhas, vai separando aí a frase. Ó. Jornal institucional voltado para público interno. Voltado para, dirigido. Ele é direcionado. Comunicação dirigida, comunicação direcionada para um público específico. Então, tem um público específico. Voltado para quem? Para o público interno, ou seja, os funcionários, os colaboradores. Beleza? Professora, e se a frase tivesse jornal voltado para o público externo? Era direcionado. Era direcionado para o público externo. Tá? Com relação à responsabilidade social da mídia, assinalar a alternativa correta. Responsabilidade social da mídia. Acabamos de ver. Né? Letra A. A abreviação de marketing e ativismo nas redes sociais, o termo MARS constitui um conjunto de princípios concebidos para auxiliar o combate à fake news? Quando uma empresa apoia um projeto via Lei Rouanet, está praticando uma das modalidades de responsabilidade social?
Accountability é um processo de transparência no qual veículos de comunicação expõem relatórios da respectiva fatura publicitária. A chegada das redes sociais praticamente forçou as grandes empresas de comunicação a aderirem ao accountability. Cunhado, ou seja, dito por Bertrand, o termo margem é a sigla que corresponde a meios para assegurar a responsabilidade social da mídia. Com relação à responsabilidade social da mídia, assinalar a alternativa correta. Letra A, B, C, D ou E. Vamos lá? O termo margem é a sigla que corresponde a meios para assegurar a responsabilidade social, tá, da mídia, certo? Terceira questão, com relação à comunicação organizacional. Assinalar a alternativa correta. Na comunicação, interface significa a superfície que separa duas fases de dois sistemas distintos. Usabilidade é o grau de aplicação, o uso prático que um sistema pode oferecer. A convergência da psicologia, da neurociência, da linguística, da ciência da computação e da inteligência artificial dá origem ao campo interdisciplinar chamado ciência cognitiva, né? A hipertextualidade é um conceito diretamente proporcional à dimensão do texto. E o surgimento das novas mídias foi fundamental para a criação da ciência cognitiva. Com relação à comunicação organizacional, assinalar a alternativa correta. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Buriti dos Lopes C. Quem mais? Clara A. Letra C. Comunicação organizacional, a convergência da psicologia, da neurociência, da linguística, da ciência da computação e da inteligência artificial dá origem ao campo interdisciplinar chamado ciência cognitiva, tá? E aí a atividade do dia 27, considerar as asserções abaixo, certo? E a relação proposta entre elas, não dando tempo para responder, gente. Essa parte da atividade do dia 27 fica como se fosse uma atividade para casa, né? E aí, a próxima aula, a gente começa com essa atividade do dia 27, recapitulando o assunto de hoje de comunicação institucional. Beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima.